te dar um abraço e um cheiro. Tá bom? Louva a Deus também pela vida da missionária Vanusa. Hoje ela trocou, o esposo ficou e ela veio, devido ao transporte, e é um prazer receber aqui conosco vocês que estão na frente daquela obra. Amém? Glórias a Deus. Quem achou Apocalipse? Hoje nós iremos falar sobre o que? Os irmãos lembram? Bom, glória a Deus. Vamos falar sobre a tribulação e o reino milenar, né? Que é o milênio. Apocalipse, capítulo 6, vamos ler dois textos. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 16 e 17. E depois vamos ler capítulo 20 do mesmo livro do Apocalipse, versículo de número 6 a seguir. Quem achou Apocalipse 6? Versículo 16 e 17, assim está escrito. E diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, pois é chegada o grande dia da sua ira. Grande dia de quê? E quem poderá suportar? Agora, Apocalipse, capítulo de número 20, apenas versículo de número 6. Glórias a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um aqui presente. Estão de parabéns. Aleluias. Assim está escrito. Bem-aventurados e santos são os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Recobre sua atenção para cá, não tire sua atenção por nada, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, mais uma vez te dou graça por mais a oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. E como sempre, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo me dê graça e inspiração e me esconda-me detrás de ti, em nome de Jesus. Amém. Santos, como de costume sempre, né, a gente que trabalha, o dia foi corrido, tive 10, 15 minutinhos apenas do meu almoço, porque teve outros afazeres, tirei um período para estudar a palavra de Deus. E agora já chegando às 6:30 da tarde, fui dar outra estudada para concluir o sermão, a qual Deus tem nos dado a direção para falar nessa noite. E tenho certeza que nós iremos aprender um pouquinho. Estudo sobre o Apocalipse, a doutrina da escatologia. Não é um ensino que falamos em 2, 3 pregações, não. É um ensinamento que poderia falar a semana inteira, todos os dias, porque muitos assuntos, se formos esmiuçar, falar versículo por versículo, tudo aquilo que está relacionado ao fim dos tempos, nós não teríamos tempo suficiente durante esses 3 dias para falar a respeito de tudo aquilo sobre ressurreição dos mortos, sobre arrebatamento, sobre a tribulação, que é dividida em tribulação e grande tribulação, falar sobre os acontecimentos, todos os acontecimentos que está nos 7 anos, que fala sobre os 4 cavaleiros, sobre as 7 taças, sobre os ais, e tudo aquilo que está relacionado, os 24 anciãos, os 144 mil selados, e assim uma sequência de ensino, não daria tempo de falar sobre tudo. E eu selecionei de forma resumida o que nós iremos falar nessa noite para aprender. Meus amados, nunca houve um tempo tão necessário de falarmos a respeito do fim. Por quê? Jesus disse que quando ele estivesse próximo a voltar, o povo estaria desapercebido. E eu tenho certeza que não é só eu que tenho percebido, mas quem está conectado com Deus tem percebido que nunca houve a geração que estão tão desapercebidos, esquecidos da vinda de Cristo. E esse ambiente, esse contexto do mundo inteiro está propício
diretamente a vinda de Cristo. Ou seja, se Jesus falou que o povo estaria desapercebido quando ele viesse, nós estamos vivendo nessa geração. Ou seja, é tempo de nós estarmos vigilantes, atentos e sabendo quais os sinais que estão antecedendo a vinda de Cristo. Não para nós nos apavorar, não para nós ficarmos com medo, mas para que nós possamos estarmos realmente com as nossas lamparinas com azeite em reserva, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos estar preparados. Dia e hora, nós não sabemos. Jesus não deixou esse dia marcado especificamente, justamente para que nós não podemos se preparar somente quando estivesse próximo. Não. Ele não deixou registrados exatamente para quê? Para que nós possamos estar constantemente vigilantes. Para concluir essa introdução, imagina lá quando Deus falando com o seu povo no deserto. Deus disse que o povo estaria sendo alimentado por maná. Só que esse maná, todas as 6 horas da manhã, estava o maná na porta da tenda de cada israelita. E Deus falou, não ajuntei nada, não acumuleis nada do maná, porque todos os dias eu vou prover. Só que você vai perceber que houve um grupo de israelitas que guardaram o maná. E quando eles foram olhar, tinha o quê? Apodrecido. Deus não queria que eles armazenassem. Deus queria que todos os dias eles fossem dependentes dele. Ou seja, todos os dias eles tinham que ir buscar o maná para ver a provisão de Deus. Deus queria que eles confiassem, acreditassem. E Deus não queria que eles armazenassem, porque Deus queria a dependência do seu povo para com ele. Assim também a vinda de Cristo. Ele não marcou dia e hora nem ano. Para quê? Para que o povo seja dependente dele, busque ele todos os dias, esteja atentos e vigilante, esperando esse lindo e maravilhoso dia para aqueles que estão na presença de Deus. Mas para aqueles que não estão na presença de Deus, não de ternos e gravatas, mas bem espiritualmente com Deus, há um dia tenebroso. A primeira parte desse sermão, desse ensino, dessa noite, nós vamos falar sobre a tribulação e concluir como um reino milenar. A primeira parte, o capítulo de número 6, aonde nós lemos, do capítulo 1 ao capítulo 5 do Apocalipse, ainda não é falando sobre a tribulação, daquilo que irá acontecer, não. Do capítulo 1 ao capítulo 5 do Apocalipse, é João tendo as revelações de Jesus Cristo a respeito do que estava acontecendo e daquilo que ainda ia acontecer. Pega no capítulo 1, você vai ver Deus dizendo isso para ele. João escreve o que você viu, o que você passou, o que você está vivendo e que ainda há de acontecer. O Apocalipse resume nessas 3 partes. No que passou, no que estava acontecendo na época de João e do que ainda ia acontecer os anos que antecederia a vinda de Cristo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5 ainda não fala de tribulação e ainda não aconteceu o arrebatamento. Mas no capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo 18, nesse meio, a igreja é arrebatada. Do capítulo 6, eu estou falando na linha teológica, doutrinária, a qual nós acreditamos. Porque existe 3 meios de interpretação, mas a maioria acredita, como nós aprendemos no início, quando aceitamos a Cristo, que Jesus volta antes da tribulação. E eu vou explicar rapidamente para vocês vão ouvir, já ouviram, para você não ficar meio perdido quando você ouvir. Existem aqueles que acreditam que Jesus voltará durante no meio da grande tribulação. Ou seja, quando o anticristo se manifestar, e se passar 3 anos e meio, aí Jesus volta. Acredita uma pequena minoria de cristãos nesse pensamento. Mas existe o segundo. O segundo são os chamados de pós-tribulacionistas. E os pós-tribulacionistas, que já é uma linha já um pouco maior, acredita que Jesus só voltará depois da grande tribulação. Ou seja,
Eles acreditam que a igreja passará os 7 anos com o anticristo e todas as ruínas que há de acontecer em todo o livro do Apocalipse. Mas existe a terceira, que é aquela que nós acreditamos, e a maioria acredita, que Jesus voltará para a sua igreja antes da grande tribulação. Isso na escatologia bíblica significa pré-tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, antes de Jesus, antes de a tribulação acontecer, Jesus voltará e buscará o seu povo. E é nessa linha de pensamento, de interpretação bíblica que nós iremos falar, e já estamos falando durante esses dias. Amém? Pois bem, no capítulo 6, onde nós vimos, no versículo 16, 17, diz assim: E dizia aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem que está sentado no trono? Deus, o nosso Senhor Jesus, a destra de Deus. E aqui está falando de Jesus, a destra de Deus. Daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Pois é chegado o grande dia de sua ira, e a quem poderá suportar? Veja que Jesus revela para João que haverá um tempo na grande tribulação. No capítulo 6, como já falei para os irmãos, a igreja já foi arrebatada, agora se inicia a tribulação. A tribulação durará quantos anos? 7 anos. Daniel, que foi um profeta que profetizou o fim dos tempos, lá pelo capítulo 12 de Daniel, mas no capítulo 7 também ele faz algumas menções. Veja que a tribulação, ela se resume em 2 períodos. São 7 anos. A primeira parte da tribulação é 3 anos e meio, e os últimos final é 3 anos e meio, dando um total de 7 anos. Durante esses 7 anos, meus amados, haverá um dia tão angustiante, tão tenebroso, que João, quando viu o dia, esse grande dia, ele dizia aos montes, às pessoas que estão na grande tribulação, e dizia aos montes, ao rochedo, caia sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, a tribulação, ela é a ira do Cordeiro. Eu te pergunto, será que Jesus chamou a sua igreja para viver a sua ira? A Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Qual que é o Cordeiro? Qual que é o noivo que vai querer que a sua noiva passe por uma ira? Passa, ou seja, a ira que é juízo. Passe por um juízo. Passe por problemas, passa por catástrofes, passe por terremotos e tudo aquilo que está no livro do Apocalipse de ruim, né? Eu não acredito que a igreja passará por tudo isso, porque a Bíblia diz, aqui onde nós vimos, que a tribulação, ela é a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Que dia é esse, pastor? Joel profetizou sobre o grande dia do Senhor. Tanto os profetas maiores, como Isaías, profetizou que um dia viria a grande ira do Senhor. Joel profetizou, tanto os profetas maiores como os profetas menores profetizaram que haveria um dia que o grande furor do Senhor, o grande dia do Senhor viria sobre a face da terra. Pois bem, todas essas profecias vai se cumprir da ira de Deus justamente aqui no livro do Apocalipse, durante os 7 anos de tribulação que vai estar aqui nessa terra. Ou seja, serão 7 anos de ira de Cristo sobre os habitantes da terra. Meus amados, hoje Jesus ele é advogado. Hoje Jesus é aquele que nos defende e que intercede por nós. Mas no grande dia da ira do Senhor, não será um dia de misericórdia, não será um dia de bonança, será um dia de ira. A Bíblia diz, será o dia da ira do Senhor, a ponto de que as pessoas que passarão pela tribulação vão dizer aos montes, caia sobre nós, esconde-nos da
face daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Aí no versículo 17 diz: quem poderá suportar essa ira? Quem poderá? Imagina, meus amados, o desespero. Você acha que alguém em um bom estado, alguém que está passando por qualquer tranquilidade, vai pedir para os montes cair sobre ele? Você acha que alguém, por uma paz, uma tranquilidade, pode colocar a mão no fogo? Pedir que os montes caiam sobre ele? Não. Tamanha será a angústia, tamanha será o desespero durante esses 7 anos, que as pessoas vão ser tão afligidos que vão pedir aos montes: caia sobre nós. Imagina, meus amados, o desespero das pessoas naquele grande dia. A tribulação é um tempo que nunca houve e nunca haverá na terra. Serão dias singulares, ou seja, único e exclusivo. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá dia como o dia da grande tribulação. Eu vou te mostrar na Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja que no versículo 1, capítulo 24 de Mateus, diz que nunca houve e nunca haverá. Mas você pega todas as coisas ruins que aconteceu, olha para o Velho Testamento. Houve terremotos terríveis, houve guerras sangrentas, houve um grande dilúvio, onde sofreu só 8 pessoas. Mas aqui é Jesus dizendo em Mateus 24, Jesus diz: nem o dilúvio, nem as guerras sangrentas que houve no Velho Testamento, nem os terremotos, nada que aconteceu até Jesus falar aquele momento, e nunca haverá, nem depois de 70 anos, depois que Jesus morreu, Tito invadiu Jerusalém, derrubou os muros do templo, houve a grande matança, houve os mártires da igreja primitiva, mas a Bíblia diz: nunca houve antes e nunca haverá depois dias terríveis e tenebrosos como o grande dia da tribulação. Aí alguém pode dizer: mas não será na minha geração, não será como na minha vida. Dia e hora ninguém sabe, meu querido. Dia e hora ninguém sabe. Só que nós temos uma percepção de que Jesus deixou os sinais, não para a igreja ficar com medo, porque a igreja não tem medo da tribulação. Vou te mostrar na Bíblia nessa noite que a tribulação que há de vir não é para a igreja, é para quem ficar, e para todos os ímpios que um dia rejeitaram a Cristo. Para todas as pessoas que um dia negaram ao Senhor, não fizeram compromisso com Deus, dentro e fora da igreja. Será um dia de juízo, de calamidade, será um dia de choro, será um dia de desespero para aqueles que tiverem sobre a terra. Dia como esse nunca houve e nunca haverá. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 diz assim: e os reis da terra, e os importantes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, todos os livres, esconderam-se aos montes e às rochas. Aí entra o versículo 16 e dizia: caia sobre nós os rochedos, os montes. Imagina, não vai escapar classe de pessoas, ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, todas as classes da sociedade, todos aqueles que estiverem na terra serão e receberão o juízo, a ira do Cordeiro no dia da grande tribulação, meus amados. Por isso que nós temos que correr aos pés do Senhor, meus amados. Estar aos pés do Senhor. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, ainda falando sobre a tribulação,
A grande tribulação e os seus flagelos e aires é um período de 7 anos de juízo, de sofrimentos não regionais, mas mundiais, ou seja, em toda a terra. Não será só em Estados Unidos, não será só no Iraque, não será só aqui na Índia, não será aqui só no Brasil. Todos os ares, todas as catástrofes, tudo aquilo que vai acontecer de ruim sobre a face da terra, vai acontecer universalmente sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Veja que o texto diz que haverá uma grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Não será regional, estadual ou continente. Será por toda a terra a tribulação que vai acontecer. Só que os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai estar trazendo uma paz, uma falsa paz. Ele vai estar preparando todos os governos da terra. Quando Jesus voltar, o mundo vai estar economicamente ruído, corrompido. A fome, a nudez, e a política, a religião vai estar em uma corrupção tão terrível. E nesse cenário que Jesus volta. Para quê? Então o anticristo se manifesta e traz uma falsa paz. E eu te pergunto, será que não está acontecendo tudo isso? Será que no meio político já não está já no cume da maldade, da corrupção? Será que no meio religioso já não estamos já no cume, no alto da corrupção? Será que a pobreza no mundo inteiro não está grande? É melhor você pesquisar um pouco mais sobre estatísticas, sobre a fome, e você vai ficar alarmado como é que está a fome no mundo todo. Pessoas comendo barro, pessoas comendo capim, outros dias sem comer nada. Está terrível. Eu te pergunto, será, olhando para o cenário do mundo hoje, será que não está propício para Jesus voltar? A fome já está terrível no mundo todo, meu querido. A economia está terrível também. Por quê? O dinheiro está sumindo em células. Está ficando só agora moeda digital. Tudo isso é o governo do anticristo que está sendo implantado já no mundo, para que quando ele se manifestar, ele venha ter total controle. A Bíblia diz que o Espírito Santo prepara a igreja para Cristo, mas o espírito do anticristo prepara o mundo para o receber. Eu te pergunto nessa noite, quem está te preparando nos dias atuais? Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já atuava já na época dos apóstolos. Ou seja, desde já dos apóstolos, ele já estava com o seu plano maligno, arquitetando para o grande dia do Senhor. Então veja que será universal a grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 9, versículo 5 diz assim: não lhe foi concedido poder para matá-lo, mas para provocar-lhe tormento durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada de escorpião. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Eu estou resumindo como eu te falei, mas eu estou te explicando aonde nós estamos lendo. Veja que haverá tão aflição como nunca houve e nunca haverá, que as pessoas vão procurar morte, e a morte vai fugir deles durante 5 meses, como está em Apocalipse capítulo 9, versículo 5. E a Bíblia diz que os demônios serão soltos. Imagina, a Bíblia diz que milhões de demônios serão soltos. O poço do abismo vai se abrir. Quem já leu esse texto?
Está na Bíblia. Diz que vai se abrir o poço do abismo e vai sair milhares e milhares de demônios. E as picadas deles serão como de escorpiões. Imagina hoje as pessoas têm medo de ver uma pessoa possessa. Imagina no dia dessa grande tribulação. Porque quando a Bíblia diz que não haverá paz e prosperidade, a Bíblia diz, na boca de Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, que virá repetindo a destruição. Quando passar 3 anos e meio, o anticristo, trazendo paz, prosperidade, ele vai se revelar. Por quê? Porque Israel vai receber a princípio ele como um Cristo. E ele vai se assentar lá em Jerusalém, porque haverá a construção do templo, do grande templo, que hoje está em ruína, mas ele vai ser construído lá em Jerusalém. O anticristo vai se passar por Cristo e vai ser adorado por um período. Mas quando completar 3 anos e meio, ele vai se revelar e vai mostrar quem ele é. Então Israel, que não adora outro Deus, somente o grande Deus que criou do céu e da terra, não vai aceitar que ele agora seja adorado. Então o anticristo agora vai se manifestar e vai mostrar quem ele é. E Israel vai ser perseguido. A marca da besta vai ser agora obrigatório. Quem não tiver a marca na mão ou na testa, não me pergunte como vai ser essa marca. A Bíblia não diz como é que vai ser. Alguns dizem que é o sistema, outros dizem que realmente vai ser uma marca impressa, mas não temos a clareza desse texto. Diz que haverá uma marca, não sei como, mas haverá uma marca que quem não tiver ela não vai comprar, não vai beber, não vai vender. Imagina os que estiverem na terra. Hoje ficar um dia sem comer, já ficamos loucos, varridos, hein? Imagina ficar dias sem comer. Imagina crente, né? Mas os crentes fiéis vão subir, né? Então veja que quem não tiver a marca, não vai comprar, não vai vender. Como que vão viver? Ou aceita a marca, ou não tem essa liberdade de comprar e vender e usufruir pelo momento de paz. E é nesse período que então agora que quem estiver na terra vai sofrer todos os flagelos. Haverá o falso profeta, o anticristo, fazendo sinais e prodígios e maravilha. A Bíblia diz que haverá 4 espíritos imundos que estarão atuando no falso profeta, fazendo com que fogo desça do céu, sinais extraordinários acontecendo, e as pessoas vendo aqueles sinais vão se maravilhar e vão dizer: esses são os caras, esses realmente são ungidos de Deus. Mas tudo isso é enganação, para que então o reino das trevas ceife e ganhe mais alma durante a grande tribulação. Mas a Bíblia diz que também durante esse período haverá salvação de almas. E por aquilo que eu estudei sobre esses assuntos, o Espírito Santo vai subir com a igreja. E só vai atuar como ele atuava no Velho Testamento. E como que o Espírito Santo atuava no Velho Testamento? Ele falava com um aqui, falava com um lá, fazia uma maravilha aqui e outra lá. Ele vai atuar dessa forma porque a igreja foi arrebatada pelo Espírito e vai ser dessa forma. Haverá salvação. Todavia, vai ser pelo custo da sua vida. Hoje é pela graça. Hoje é aceitar a Jesus Cristo, mudar de vida e viver debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Pecou, tem perdão pelo sangue do Cordeiro, quando há arrependimento nosso. Todos os dias. E quando há vida, há esperança. Mas no grande dia da tribulação, não haverá isso. Vai ser agora pelo seu próprio sangue. Vai ter que ir até o fim. Ou nega, ou aceita a marca da besta. Se aceitar a marca da besta, a Bíblia diz, não sou eu, que acabou para ele. Não tem mais esperança de salvação. Se não aceitar, vai ser perseguido pelo anticristo, pelo seu governo. Não vai ter local para ele se esconder. Talvez por algumas horas, porque vai estar os satélites, vai estar drones, vai estar localizações e uma série de coisas que o
anticristo vai facilitar para que o seu governo localize essas pessoas. Então não vai ser muito fácil, viu? Vou me esconder para uma mata. Vou me esconder para isso, para aquilo outro. Não vai ser tão fácil assim se esconder. Não vai ser tão fácil assim. Imagina que esse grande dia vai ser um pesadelo para aqueles que tiveram oportunidade. Quantos desviados vão estar na tribulação, meus amados? Que um dia sentaram nessas cadeiras como você está sentado. Não quiseram um dia ouvir sobre os acontecimentos que ia acontecer sobre a tribulação como você está aqui nessa noite. Poderia estar muito mais pessoas aqui ouvindo a palavra, aprendendo. Não para ter medo, mas para se precavendo, se preparando, enchendo sua candeia de azeite. E não quiseram. Quantos estarão desviados, chorando, dizendo: por que eu não fui até o fim? Por que eu não deixei aquela picuinha? Por que eu não deixei aquilo? Por que eu olhei muito para isso? Por que eu olhei demais para os erros do pastor? Ele subiu e eu fiquei. Por que eu olhei demais para a irmã? Por que eu olhei demais para o obreiro? Quantos estarão lamentando nesse dia? E a Bíblia diz que então haverá milhares de demônios soltos, como escorpiões. A sua cauda parece uma cabeça de uma serpente. Estarão todos os dias das suas vidas, pelo menos 7 anos de tribulação, uns 3 anos e meio, estarão sendo atormentados na terra. Será terrível esse grande dia. Olha o que diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Pois com toda certeza vem um dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes, soberbos, todos os maldosos, queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia, falando da tribulação, vem se aproximando. Aqui Malaquias profetizou antes de Jesus. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Haverá a severa do Senhor dos exércitos. E no capítulo 6, meus amados, do Apocalipse, começa essa grande tribulação, que vai até o capítulo 18. Capítulo 6 ao capítulo 18 fala das 7 anos de tribulação, meus amados. No capítulo 18, então a igreja retorna com Cristo. E vamos falar um pouco para frente sobre isso. Os irmãos perceberam que não vai ser fácil? E eu te pergunto, vai valer a pena nós virmos pagar o preço para aqui ou não vai? Vai valer a pena ou não vale, meus amados? Vale a pena. Por quê? Porque esse grande dia vai ser terrível e tenebroso. Durante essa tribulação, vai haver os 4 cavaleiros. Fome, guerras e uma série de coisas. Só que esses 4 cavaleiros têm as suas cores: amarelo, branco, vermelho, e o outro é preto. Só que o branco ali está simbolizando o anticristo, não é Jesus, é o anticristo, que vai trazer essa falsa paz a princípio. Mas no capítulo 6, Jesus começa agora a abrir os selos. E esses selos começam a falar algumas coisas. O primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco. Segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, representando guerra e derramamento de sangue. Terceiro selo, o cavaleiro preto, representa a fome e a escassez. Quarto selo, cavaleiro do cavalo amarelo, representa a morte e o inferno. Por isso que o abismo vai se abrir e milhares de demônios vão sair. O quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo, que fala sobre justamente a morte e o inferno. Quinto selo fala sobre o clamor dos mártires, ou seja, os mártires, as pessoas que não negaram a Cristo durante a tribulação e morreram,
estarão clamando por justiça no trono, debaixo do trono de Deus, no paraíso, dizendo: até quando fará justiça sobre nós? Aí Deus vai dizer: até que se complete o número dos salvos. Então, o quinto selo fala do clamor dos mártires, que foram mortos pela sua fé e pede justiça. O sexto selo fala sobre cataclismas celestiais, grandes abalos da natureza e o anúncio da grande ira de Deus. Ou seja, quando fala sobre dos anúncios da grande ira de Deus, sobre as catástrofes que vai vir sobre a face da terra. Ou seja, a Bíblia diz, se você for ler capítulo 7 a seguir, você vai ver que vai descer saraiva do céu, fogo caindo do céu como pedras, as águas vão ser atingidas, a vegetação vai ser atingida. Ou seja, a terra, as águas, as aves, os peixes, tudo aquilo, as águas doces, as águas amargas dos mares, tudo vai ser atingido. Ou seja, como que as pessoas vão sobreviver sem água? Se a terra vai ser atingida, a água salgada vai ser atingida, o mamor vai ser atingido, as águas amargas, e as fontes de águas doces também vão ser atingidas, com a saraiva, com as coisas, com as pestes que vai ser liberadas sobre a terra, sobre os que estão na terra e sobre tudo aquilo que pertence à terra, como a vegetação, as águas, tudo vai ser tocado durante os flagelos dos selos e das taças e das trombetas e dos ais que vai acontecer na grande tribulação. Vai ser terrível ou não vai? E aí, você vai querer subir ou vai querer esperar? E detalhe, meus amados, alguém pode dizer assim, mas, vou repetir, talvez Jesus não vai voltar na minha geração, ninguém sabe. Só que tem outro tipo de arrebatamento, a nossa morte. Nós podemos morrer agora, pode dar um infarto onde você está, onde eu estou aqui. Nós podemos ir para casa e não dormir, não acordar mais. Quantos homens e mulheres de Deus morreram de acidentes? Estejamos preparados, meus amados. 7 selo é aberto. Há um silêncio no céu. E esse silêncio inicia a série de juízos das 7 trombetas. Então são 7 selos, 4 cavaleiros. Cada selo é um flagelo que vem sobre a face da terra. Terremoto, as águas são atingidas, salgada, doce, a vegetação é atingida. Então, dos 7 selos, além de flagelos, tem os 4 cavaleiros também representando ruína. E depois, acabou, pastor? Não. Vem as 7 trombetas. A primeira trombeta, ela fala sobre o quê? Uma chuva de granizo, fogo, sangue, atinge a terra. Uma terça parte das árvores de toda grama e verde são queimadas. Quando a primeira trombeta é tocada, cai granizo de fogo. Ou seja, a Bíblia diz que a terceira parte das árvores, de tudo aquilo que é verde, vai ser queimada. Imagina, a terceira parte do globo terrestre. Imagina ela repartida em fatia. Então, a terceira parte da terra vai ser atingida com saraiva de fogo e vai ser queimada. Quando a segunda trombeta tocar, algo semelhante, uma grande montanha em chama é lançada no mar e 1/3 dos oceanos se transforma em sangue, destruindo 1/3 da vida marinha e das embarcações. Imagina, tudo vai ser tocado, meu querido. Tudo. Alguém pode dizer que é ficção. Não, isso é literal, meu querido. Isso vai acontecer literalmente. A terceira trombeta vai ser tocada. E uma grande estrela chamada abismo, ou absinto, cai do céu sobre 1/3 dos rios e as fontes das águas. A água se torna amarga e muitas pessoas morrem por beber
dela. A fonte de águas doces vai ser tocada. As pessoas que beberem dela, na terceira trombeta tocada, a Bíblia diz que vai morrer uma parte das pessoas que vão beber desta água. Imagina, já tem outras coisas ruins acontecendo. O anticristo está perseguindo e agora você vai ficar sem beber água. Imagina. A quarta trombeta vai ser tocada. Um terço do sol, da lua e das estrelas é ferido. E isso resulta na perda da luz, deixando o dia noite, como um terço de uma escuridão. Sol, a lua e a parte das estrelas vai ser tocada. E haverá escuridão durante um período da tribulação. Vamos imaginar a cena? Feche seus olhos aí por alguns segundos. Feche seus olhos. Imagina, você sentiu, você não, né? Misericórdia. As pessoas que estarão aqui, feche o olho fechado. As pessoas que estarão aqui, ouviram seus barulhos dos demônios voando. Pestes acontecendo ao seu redor, doenças. Pessoas morrendo por beber a água que foi tocada. Imagina Saraiva caindo de fogo de todos os lugares, caindo explosões. Imagina. E a Bíblia diz que então agora, de repente, há uma escuridão. E você não consegue ver nada. E demônios voando para todos os lados. E a Bíblia diz que a sua picada é como se fosse de serpente. Imagina. Olha para cá agora. Imagina, meus amados. A tribulação. Por isso que a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá dia semelhante como esse. Será terrível. Eu te pergunto, você quer sua família lá nesse dia? Você quer seu filho? Você quer seu filho, seu pai, a sua mãe? Você que é crente, que está aqui nessa noite, que está me ouvindo e me ouvirá. Você que ama a sua família. Você que ama as pessoas ao seu redor. Ore por elas, pregue para elas. Se você não consegue pregar em palavra, pregue em testemunho. Seja menos arrogante, seja menos cobiçosos, seja menos orgulhosos, seja menos maldoso. Pregue com o seu testemunho com uma pessoa temperada. Pregue com o seu testemunho com uma pessoa que tem mais amor do que ira e do que ódio. Pregue com o seu testemunho com uma pessoa mais amável, que tem os frutos do Espírito. Pregue de alguma forma. Não queira que a sua família vá lá, pastor, a salvação individual sim. Mas olhe até os últimos momentos da sua vida por ela, por ele, por eles. Porque esse dia será tenebroso, meu querido. Eu falei para vocês no final do ensino passado. Eu não dou mais do que 15 anos colocando muito para a vida de Jesus, daquilo que eu já estudei nas Escrituras. Eu não dou mais do que 15 anos colocando muito. Ou seja, durante esse período, eu quero gastar minha vida e deixar me gastar. Estava falando para minha esposa hoje, rindo, brincando com ela. Casas brincam, né? Eu falei, de pastores principalmente, falei para ela, dá vontade de dar um ataque em quente que fala para o pastor sério. Eu sei que há muitos sem vergonha por aí, mas ainda existe um grupo seleto de pastores sérios no mundo todo. E mereciam um ataque bem dado os crentes que falam mal dos pastores. Porque a gente vive, meus amados, uma corrida sem tamanho para passar um alimento como esse. E muitos nem valorizam, né? Muitos nem valorizam a vida gastada da sua liderança. Nós gastamos a nossa vida, deixamos se gastar. Às vezes nós queremos passar um passeio só com a família, em muito lugar. Mas a gente não vai por causa da igreja. A gente queria passar um tempo só no móvel com a sua esposa, esposo. A gente não passa porque tem aquele compromisso com a igreja. E muitos nem valorizam isso. Eu quero parabenizar nessa palavra o André. Em gravação, viu, André? O André mandou mensagem para mim agora às 6h40. Pastor, estou muito cansado. Fiz 20 traços de massa. E eu compreendi ele, entendi. Falei, meu filho, mas a vida cristã é sacrifício. Todos nós trabalhamos, eu sei que é sacrifício. Você não vai pegar peso lá mais não. Você vai ficar só sentadinho, ouvindo a palavra. E ele, olha o que é um céu. Tá bom, tio.
e veio. Os parabéns, não murmurou, não questionou, está aí, o seu galardão está guardado, viu? Os parabéns. A quarta trombeta, o sol, a lua, as estrelas vai ser tocada. E a terça parte da terra já foi tocada e haverá escuridão sobre a terra, meu querido. Imagina, se uma noite já fica esse clima, imagina dias em escuridão. Será terrível, né? A sexta trombeta tocada. O que acontece? O primeiro ai, o quarto ai, o segundo ai. O quarto anjo que estava preso foi solto para matar a terça parte da humanidade. Isso não é o que eu estou dizendo, é o que está na Bíblia, viu? Um quarto anjo foi solto, que estava preso, para matar a terça parte da humanidade. Segue-se um exército de 200 milhões de cavaleiros com armas mortais de fogo, soltando fumaça e enxofre. Olha o que é isso, meus amados. A Bíblia diz que existe 4 anjos. Quantos anjos? Quantos anjos? Na sexta trombeta, o quarto anjo, imagina, ele é tão terrível que ele não pode ser solto agora. Esse demônio, esse quarto anjo aqui, não é um anjo de luz, não, é um anjo maligno. Ele é tão terrível que não pode ser solto hoje, senão a terra fica muito mais pior, segundo os estudiosos. Ele é tão terrível que a Bíblia diz que está para ser solto, marcado dia, ano, dia, meses e hora. Está marcado o dia certinho para ele ser solto. Ele vai ser solto no dia da tribulação. Na sexta trombeta, esse anjo vai ser solto e ele não vai vir sozinho. A Bíblia diz aqui, ó, 200 milhões de cavaleiros armados com armas mortais, soltando fumaça e enxofre. 200 milhões de demônios vão acompanhar esse anjo do abismo. E vai ser solto por aí, para atormentar aqueles que estão sobre a face da terra. E aí, eu não trouxe esse ensino para te amedrontar, não. Primeiro, para você ter uma base bíblica para pregar para os ímpios lá fora. E segundo, para que nós possamos estar em alerta, não com medo, mas em alerta, para que nós possamos fazermos mais o ide do Senhor. E a Bíblia diz que esse anjo vai matar as pessoas, meus amados, que estarão sobre a face da terra. Uma parte das pessoas. O próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz, onde nós vimos, que há a ira do Cordeiro. Ou seja, o Jesus que é hoje, bonzinho, maravilhoso. No Apocalipse, a Bíblia diz, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que ele vai ser solto para justamente fazer parte, cumprir a ira de Deus sobre aqueles que estão na terra. A sétima trombeta, o terceiro. O clímax da profecia. Ou seja, vai ser o ápice do pior momento dessas profecias. Anjos anunciam que o reino do mundo passou a pertencer a Deus e a Jesus Cristo. E o templo celestial se abre e ocorrem relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto forte e tempestade de granizo sobre a terra, meus amados. Quando a sétima trombeta tocar. Aí começam os ais. O primeiro ai refere-se à abertura do poço do abismo, de onde sai uma tensa fumaça e uma praga de gafanhoto, que são demônios, com aparência sobrenatural. Eles têm poder de atormentar com uma dor intensa, semelhante à picada de escorpião. E todos os seres humanos que não puseram o selo de Deus na testa. Ou seja, ele vai o quê? Picar todos aqueles que não tiveram o selo de Deus na testa. Esse selo vai ficar para outro dia, que não dá tempo de explicar sobre isso. Vem o segundo ai,
consiste na liberação do quarto anjo, como nós falamos, que estava preso junto ao rio Eufrates, que existe até hoje, os irmãos sabem. Eles lideram um exército colossal de 200 milhões de cavaleiros que destrói uma terça parte da humanidade restante através do fogo e do enxofre que eles carregam. A repreendi em nome de Jesus. Veja, meus amados, como vai ser terrível. Esse dia vai ser tenebroso. O terceiro ai anuncia o fim do reino terreno estabelecido definitivo, e é restabelecido o reino de Deus com Cristo. Embora represente a vitória final e o momento do juízo, ele traz grande terror para os ímpios, que precede as taças finais que estão em Apocalipse. Ou seja, os terceiro ais, que já é na sexta trombeta, é os momentos finais dos 7 anos da grande tribulação. Passou todos esses flagelos, ruínas, terremotos, fogo caindo do céu, os demônios colocando terror na terra. Passou tudo isso, uma pequena minoria que sobreviveram. Jesus agora vai descer lá em Jerusalém. Pergunte o quê? Pergunte fazer o quê? No final da grande tribulação, depois que aconteceu tudo isso, a Bíblia diz que Israel vai estar em apuro, porque Israel sempre foi o povo da promessa. Israel sempre foi o povo eleito de Deus. Glória a Deus. Israel sempre foi aquele povo exclusivo de Deus, porque ainda tem promessa de Deus para se cumprir para aquele povo eleito. E a Bíblia diz que então agora o exército do anticristo, com todos os exércitos da terra que estão do lado dele, vão agora para destruir todo Israel. E a Bíblia diz que então nesse exato momento, com todo o exército do anticristo estão de frente com Israel para aniquilar todo o povo de Israel, se completa os 7 anos e Jesus volta agora em glória com a sua igreja. Eu e você estaremos lá. Imagina você com Jesus vindo sobre as nuvens de vestes resplandecentes, com coroa na cabeça, flutuando. Dá para você imaginar a cena, milhares e milhões descendo, Jesus na frente, ele vai na sua retaguarda, descendo em glória, flutuando. É aí que a Bíblia diz que todo olho verá. Por quê? Como Israel está em apuro, todo o governo do anticristo para destruir Israel, as câmeras filmando aquele grande exército indo marchando contra Israel, e o anticristo liderando todas as câmeras no mundo inteiro, os satélites captando toda aquela filmagem daquela grande guerra, o anticristo pensando que vai destruir o povo de Deus, que Israel também lá, de repente começa a filmar um pequeno sinal descendo nas nuvens, e vai se aproximando, e de repente ele começa a ampliar a lente das suas câmeras, e aí se cumpre o texto bíblico, e todo olho verá Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder, descendo nas nuvens com grande exército. E alguém vai dizer, é o super-homem. Não é Marvel. É a Mulher Maravilha que está botando, não. É o exame. É essas mulheres guerreiras, dos seus lados, seus esposos, seus filhos. É a igreja de Jesus, o grande exército descendo nas nuvens, estabelecendo o seu reino milenar. E antes que ele toque na terra, diz a Bíblia, que aquele grande exército do anticristo, Jesus vai dar um sopro e vai aniquilar todo mundo. Mas o anticristo e o falso profeta vai pegar pelo colarinho, jogar no abismo onde está o lago de fogo e enxofre, e vai jogar lá com o corpo e tudo, porque é o espírito imundo que está sobre eles.
Mas a Bíblia diz que vai jogar o anticristo e o falso profeta com corpo e tudo num lago de fogo. Imagina, pega o diabo, o chifrudo, nem o próprio Cristo vai amarrar ele, vai mandar um anjo. Ele é tão fraco que vai mandar um anjo prender o capiroto lá nas trevas. Durante quantos anos? 1000 anos. Imagina. Só que eu quero ler um texto rapidamente para concluir. Mas a igreja estará no gozo eterno com Cristo, né? Ele retorna. 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da ira, porque a tribulação é a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja está livre da grande tribulação. Então você, que é a igreja de Jesus, não passará. Durante os 7 anos, rapidamente, haverá o quê? 2 períodos, tribulação e grande tribulação. Durante a tribulação haverá os 144.000 que serão selados, que eu falei que não dá tempo para falar. Eles receberão um selo de Deus, os 144.000. O TJ diz que são os excluídos deles, né? Mas a Bíblia diz que é 12.000 de cada tribo, ou seja, são povo de Israel, 12.000 de cada tribo de Israel. Quantas tribos tem? Não, 12 tribos. Das 12 tribos serão selados 144.000. 12.000 de cada tribo, diz a Bíblia. Está lá escrito. Não sei por que há uma dificuldade para entender se está lá escrito. Desse jeito. 12.000 de cada tribo foram selados. Então, durante a tribulação, 12.000 de cada tribo serão selados, no total 144.000, que estarão pregando o Evangelho de Jesus para Israel, para aqueles que estão na terra. Fazer uma grande obra. Mas vai ser diferente de hoje, viu? Mas basicamente isso, para os irmãos entenderem. Então estará essas testemunhas selados, falando para Israel que era necessário acontecer, etc. Mas também haverá 2 homens diferenciados. Haverá 2 testemunhas, 2 profetas que estarão também pregando para Israel e eles serão mortos por um período. Só que antes disso, eles vão ter tanto poder que vão falar, desça fogo do céu. Esses não são os falsos, são os verdadeiros. 2 deles, haverá só 2. Eles vão ter tanta autoridade que vão fazer maravilhas. Vai pedir descer fogo do céu, vai descer. Ninguém, nem o governo de Cristo vai ter poder até então para matar eles. Só que quando se completar o período certo de eles profetizar e pregar, a Bíblia diz que eles vão ser mortos na cidade santa, lá em Jerusalém, e os seus corpos serão estendidos na praça pública, lá em Israel. O corpo desses 2 profetas vai ser estendido depois que eles cumprir a missão deles. Vão ser mortos e estendidos na praça pública, lá em Jerusalém, Israel. E depois de 3 dias, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar e ir aos céus. Imagina. Então, vai acontecer tudo isso. Depois, Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com engano, que recebeu o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. É aqui onde eu parei, naquela construção onde nós estávamos falando. Amém até aqui? Quem foi lançado no lago de fogo, vivo? A besta e o falso profeta. O diabo foi o quê? Preso durante 1000 anos. Aí, nesse momento que Jesus traz a palavra, aniquila todo o exército que estava contra Cristo, prende a besta e o falso profeta e o Satanás lá no inferno. Só que o Satanás vai ficar preso só 1000 anos, depois vai ser solto. Depois que acontece esse episódio, a Bíblia diz que então agora Cristo estabelece o seu reino milenar. Eu quero concluir aqui com os irmãos. O reino milenar durará quantos anos?
1000 anos. Zacarias 14, versículo 9 diz assim: e o Senhor Deus será rei em todo o mundo, ou no mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão Senhor. Zacarias profetizou o reino milenar de Cristo, aonde diz que o Senhor será rei em todo o mundo, ou no mundo inteiro, e todos os povos da terra reconhecerão Jesus como Senhor em toda a terra. Imagina, toda a terra agora vai reconhecer Jesus. Só que a igreja agora vai ter um papel muito lindo. Imagina, se a igreja hoje já tem um papel muito lindo de autoridade na terra, com um corpo falho, pecaminoso, fadado a cansaço, como o André está hoje, eu e alguns aí. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Todo mundo? Mas imagina, se nós, a igreja hoje, com esse corpo, fazendo tantas coisas, representando Cristo, imagina você agora com o corpo glorificado, semelhante dele. Porque você já veio do céu com Cristo, porque você pastorou há quantos anos? Olha, interessante. Enquanto havia 7 anos de tribulação que o povo sofrendo, a igreja estava numa boa, tomando tererê com Cristo lá no céu. Eu sei que isso repercute ruim no ouvido de algumas pessoas religiosas. Sabe que eu estou brincando. A igreja estará com o Senhor na ceia, na grande ceia, na festa linda, lá na glória. Aqui na terra o povo sofrendo e nós só de boa com Jesus, o adorando, glorificando, recebendo as maravilhas lá no céu. 7 anos na terra de sofrimento e nós 7 anos de boa com Cristo. Passando 7 anos de tribulação, nós descemos e vivemos 1000 anos com Jesus aqui na terra. Só que agora nós estamos com o corpo glorificado, não cansa mais, não tem cansaço, não tem doença, não tem mente corrompida, não tem fadiga, não tem ansiedade, não tem nada, porque nós estamos com o corpo agora glorificado. Só que Jesus vai escolher algumas pessoas que trabalharam mais para ele aqui na terra, enquanto a igreja não tinha sido arrebatada, que ganharam almas, que evangelizaram, que pregaram, oraram, fizeram alguma coisa. Jesus vai escolher algum dentre nós para ser presidente lá nos Estados Unidos. Jesus vai escolher um de nós para ser presidente lá da China. Pode ficar tranquilo que você vai falar todos os idiomas. Viu? Imagina o Breno falando japonês. Então, Breno. Então a Bíblia diz que nós teremos reinos e sacerdote com Cristo. Nós reinaremos com Cristo e Ele vai colocar no critério dele pessoas para reinar sobre países, cidades e continentes. Nós seremos reinos e sacerdotes com Cristo. E uma pequenina minoria que entrou, que sobreviveu, e Israel também, que estava lá, vai entrar no reino milenar. Então, a Bíblia diz que haverá longevidade de vida. Com 100 anos estará um povo de jovem. Haverá longevidade de vidas. As doenças vai ter curas. As pessoas não vão andar adoecendo. As pessoas que estarão vivos, né? A igreja não vai ter mais isso, que foi arrebatado, não estão com o povo glorificado. É só quem entrou no reino milenar. E a Bíblia diz que então eles vão procriar. Imagina, se hoje a gente já faz filho, imagina no reino 1000 anos. Aí imagina, 1000 anos, longevidade de vida, sem doença, sem nada, imagina. Então a Bíblia diz que vai povoar a terra. A terra vai ficar cheia novamente de pessoas. Só que detalhes. A igreja, Jesus, a igreja, vai estar reinando sobre aqueles que vão estar nascendo na terra. Imagina, você ir agora com a autoridade de Cristo. Detalhe, se você não der glória a Deus, já estamos quase encerrando. Imagina, você e eu, só Jesus e a igreja que está com o corpo glorificado, vai ter acesso à terra e vai ter acesso à Nova Jerusalém. Não tem acesso. Jesus fala, Pastor Vicente,
vai lá no céu, conversar com o Pai sobre isso e aquilo. E ele, imagina, nós vamos ter acesso. Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Isaías 2, versículo 1 a 4. Mas, só o básico, capítulo 2 de Isaías. Isaías profetiza que Jerusalém será o centro espiritual, que as nações, Isaías 2, versículo 1 a 4. Profetizar que Jerusalém será o centro espiritual, que as nações aprenderão a guerrear e viverão em paz. Ou seja, por quê? Sabe o templo que o anticristo vai sentar lá? Vai ser reconstruído? Jesus vai estabelecer seu reino milenar e vai santificar tudo, vai purificar tudo. E ele vai sentar sobre o trono de Davi, porque a Bíblia diz que do trono de Davi nasceria um que reinaria para sempre. Então vai se cumprir todas as profecias messiânicas, todas as profecias a respeito de Jesus Cristo, como filho de Davi, como aquele que sentaria sobre o trono e reinaria sobre todos. Então, nessa época, vai se cumprir todas as profecias messiânicas. Jesus vai sentar em Jerusalém, no trono de Davi, e vai reinar durante 1000 anos, governando todos. E o seu reino, todas as nações, não haverá mais guerras. Porque ele vai reinar com justiça e paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Durante 1000 anos, haverá só paz e prosperidade. Não haverá destruição, não haverá ruína, não haverá guerras, não haverá rumores de guerras, não haverá essas doenças, mas haverá um reino de paz e prosperidade. Por quê? Jesus estará lá em Jerusalém, reinando o globo terrestre, meu querido. Toda a terra. E a igreja vai estar, o quê? Sobre os países, reinando com Cristo. Breno, não sei se você vai ser vereador aqui nessa terra, mas alguma coisa você vai ser no reino de Cristo, viu? Alguma coisa você vai ser no reino de Cristo, em nome de Jesus. Isaías 11, versículos 6 ao 9, descreve a harmonia da criação e a transformação da natureza, onde os animais ferozes conviverão pacificamente com a humanidade. Ou seja, a natureza hoje que está gemendo, Pedro diz que a natureza geme hoje, por causa do pecado da maldade. No reino milenar, a natureza haverá uma paz, uma tranquilidade. Sabe, os leões ferozes, os tigres, as feras, não vai ter mais isso. Elas vão estar dóceis. A Bíblia diz que as crianças brincarão com os ursos, com os leões. As serpentes não vão ter mais veneno, não vão atacar mais as pessoas. Por quê? Cristo vai estar reinando. Então, a própria natureza vai se sujeitar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estará reinando durante 1000 anos. Então haverá a própria natureza, vai entrar em um período de quê? De paz, tranquilidade. Até os mais perigosos animais vão estar dóceis e reinando com Cristo e com a humanidade de forma de paz. Então fique tranquilo, se você teve um dia vontade de quê? Criar um leão, um urso, vou ficar aqui até aquele dia, você vai andar em paz com ele lado a lado, fazendo cafuné nele e dizendo, verdadeiramente Cristo, ele tem poder nos céus e na terra. Zacarias, capítulo 14, do 9 ao 11, relata que o Senhor será rei sobre toda a terra e habitará em Jerusalém durante 1000 anos. Fique de pé, por gentileza. Vai valer a pena esperar ou não vale? Então eu resumi, viu? Tentei o máximo resumir, foi corrido para resumir tudo isso, mas deu certo. Então entenda uma coisa, do capítulo 1 ao 5, a igreja ainda não é arrebatada em Apocalipse, mas leia do capítulo 6 até o 18, tudo aquilo que está de ruim ali que vai acontecer não é para a igreja. Paulo diz que Deus não predestinou a igreja para a ira, mas para a salvação. A igreja será livre da tribulação que há de vir. Nós vamos passar os 7 anos nas bodas do Cordeiro com Cristo Jesus. Mas será terrível para quem ficar.
Eu quero concluir esse sermão dizendo: Deus nos chamou para viver toda a eternidade com Ele. No entanto, tenhamos que viver a nossa vida com Ele aqui intimamente, meus queridos. Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é pela metade. Conheci um homem ontem, fui fazer uma visita ontem lá. O William sabe. O William também sabe, pode comprovar isso. 37 anos de crente. E hoje tem mais de 20 anos que está afastado. Viveu 37 anos de crente e hoje tem mais de 20 anos afastado. Isso dói no coração, dói na alma, meu querido. Não é para aqueles que só começaram, mas é para aqueles que vão até o fim, meus queridos. Imagina uma pessoa viver 37 anos na igreja, indo para a igreja, cultuando, recebendo a presença de Deus, mas de repente se afasta, se desvia e perde tudo aquilo. Por isso que Mateus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa certeza de salvação não é porque eu prego, porque eu canto, porque eu tenho dons. Olha para cá, meu querido, não acabou o culto ainda não. Observe, meus amados, que eu pregar, louvar, ser usado pelos dons, isso não autentica a minha salvação. Eu posso ter todos os dons, Vanderlei. Eu posso pregar na unção, eu posso ter conhecimento, eu posso louvar e cantar, e ter uma voz bonita, igual uma sabiá. Mas se eu não perseverar na minha fé, fidelidade com Deus, até o fim, tudo isso não vai me levar para o céu. Então não se engane se você tem um cargo na igreja, se você é pastor presidente, se você é aquilo, se você é aquilo outro, se você prega, canta bem ou não. Isso não autentica a nossa salvação. O que vai fazer nós perseverar nossa fidelidade com Deus nas Escrituras até o fim. Não tenha medo da tribulação, mas tenha temor a Deus para viver a sua fé de fidelidade até o fim com Ele. Amém? Na terça-feira que vem, quero concluir esse ensino, um outro ensino, falando sobre o juízo final e a vida eterna. Após o milênio, acabar os 1000 anos com Cristo, aí entra essas últimas etapas. Eu quero trabalhar com os irmãos em nome de Jesus. Deu para aprender alguma coisa, de forma resumida? Amém. Eu sei que não é uma palavra de muita glória a Deus, mas é para o nosso aprendizado. Deixe seus olhos, por gentileza, em nome de Jesus. Vanderlei, ore, por gentileza, em nome do Senhor. Altíssimo Deus, Pai bendito. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa